comentando sobre João, capítulo de número 8, e o versículo 44. Vamos ver o que Jesus falou agora. Jesus revela quem é o pai da mentira, aos que recusa o seu ensino. Vós tem por pai o diabo, e quer satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Entendeu aí? Agora o que Jesus está falando sobre quem é o pai da mentira? Ele é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Quem enganou Eva lá no Éden? O diabo. Ele enganou Eva. Então Jesus está falando aqui que aquelas pessoas que recusam receber o ensino dele, de Jesus, certo? Jesus está falando que as pessoas que recusam e que não recebem e que não aceitam a sua palavra, o seu ensino, às vezes as pessoas estão baseadas nas suas religiões pagãs e que não resolve nada. Eu já tenho alguns vídeos que eu tenho comentado sobre religião. E a religião é aquilo que leva o homem à perdição, leva o homem para longe de Deus. Eu já tenho dito isso. Certo? Então, aqui Jesus revela que quem rejeita a sua palavra, quem rejeita o seu ensino, quem rejeita tudo aquilo que Jesus fez para que o homem pudesse ser salvo, se ele ouvir a palavra, receber ela, crer nela e receber Jesus como seu Salvador e obedecê-la, que é o mais difícil, é obedecer. E precisa ser obediente, porque Jesus diz que a ira de Deus cairá sobre os filhos da desobediência, que significa que se eu não me esforçar, como Jesus disse, esforce que eu te ajudo, se eu não me esforçar para ser fiel a Deus, mediante o ensino da palavra, que é o que Jesus está falando aqui, que as pessoas rejeitam a sua palavra, e então quando aquela pessoa rejeita a palavra de Deus, ele está baseado nos seus deuses, nos seus ídolos, tudo aquilo que é antibíblico, que é reprovado por Deus. Então a Bíblia, Jesus está falando que o pai deles são o diabo, porque o diabo mentiu para Eva lá no início, e a mentira vem até no nosso dia, e vai até o fim do século. Então quem rejeita o ensino de Jesus, Jesus diz que ele é filho do diabo, porque ele entra pelo caminho da mentira. Então a mentira, ela continua levando as pessoas para longe de Deus. Porque Deus expulsou Adão e Eva do jardim? Por causa da mentira. E por que a humanidade desse século está expulsa da presença de Deus? Por causa da mentira. Porque eles fazem a vontade do diabo. Quando Jesus está falando, não é eu que estou falando. Presta bem atenção que você está ouvindo, que não vai falar que eu estou falando, é a Bíblia que diz, Jesus que falou, está na Bíblia, ó, João capítulo 8, versículo 44, Jesus ensinou isso. Jesus ensinou que aqueles que deixam o seu ensino, que não aceitam o seu ensino, que não acreditam no seu ensino, que não acreditam que Jesus é a verdade e a vida, é o Salvador do mundo, Jesus diz que eles têm por pai o diabo e satisfaz o diabo, fazendo a vontade do diabo, mentindo, pecando, fazendo tudo aquilo que a Bíblia reprova. Então não estou eu falando, eu estou trazendo para você uma revelação bíblica para que você entenda a verdade e anda por ela. Jesus disse que ele é a verdade, nós vamos ver depois. Vai chegar o momento aqui que eu vou falar novamente, e que Jesus se apresentou como pessoa, como verdade, certo? Então vai vir ainda essa palavra, depois desse comentário que eu estou comentando, eu vou comentar aqui a respeito de Jesus falando que é sobre a verdade. Então, isso é o que Jesus está ensinando para nós, quando se fala a respeito de ser filho de Deus, e quando se fala ser filho do diabo. Ser filho de Deus, nós temos que entrar pela palavra, aceitar ela como Jesus ensinou, e não recusar o seu ensino, Jesus disse. E aqueles que recusam o seu ensino, que é a verdade da Bíblia, que é a palavra de Deus, então Jesus disse que eles têm por pai o diabo, ou seja, o diabo é o pai dos mentirosos, o pai de todos aqueles que vivem transgredindo a lei de Deus, como Eva fez. Esses são enganados pela mentira e vivem mentindo. E eles não se arrependem e continuam pecando contra Deus. Então Jesus diz, vocês têm por pai o diabo, porque ele é mentiroso, ele mentiu desde o princípio, enganou Eva.
e vocês não aceitam o meu ensino, vocês não aceitam a minha palavra, vocês não acreditam em mim como seu Deus, então vocês têm por pai o diabo, porque ele é mentiroso, ele é homicida desde o princípio. E tudo que ele fala é mentira, que foi isso que ele fez com Eva. Então é isso que Jesus está falando, tá certo? Então fica aí essa palavra. Você pode achar o capítulo, o versículo que eu já falei por segunda vez. Você vai achar na Bíblia, vai ler, vai entender o que Jesus falou. É o que eu estou tentando explicar para vocês. Não estou falando de mim, estou falando o que Jesus ensinou, tá certo? Inscreve no canal, dá o seu like, compartilhe com alguém. Depois estarei continuando até eu terminar aqui esse assunto em falar que a Bíblia nos deixa bem claro para deixar a mentira e falar a verdade. Até o próximo vídeo.